Olá, amigos da Web TV São Caetano, um grande abraço a todos que nos acompanham. É o nosso encontro semanal, já está no ar mais um Café com Fatos pela Web TV para todo o planeta. Muito obrigado a você que nos acompanha. Foco com as notícias mais importantes da nossa região, os temas que mexem com o nosso dia a dia, debate, opinião, informação e a sua participação também. Boa noite, Leandro Amaral. Boa noite, Anderson Afonso. Boa noite aos nossos amigos aqui da Web TV São Caetano. Café com Fatos no ar, como toda quinta-feira. E Anderson, vou te falar, parece que foi escolhido a dedo, né, o dia do programa. Como tem notícia e informação na quinta-feira, seja a agenda da semana, seja repercussão de temas, enfim, o dia hoje está repleto. Vamos pleitear até aqui mais tempo de programa, viu? E quero chamar a atenção, um dia depois, mas vale, é o programa da semana. Parabéns a São Bernardo do Campo, que completou 461 anos neste 20 de agosto, nesta quarta-feira, o maior município do ABC, passando aí por festividades, por vários momentos importantes, eventos para marcar a festa da cidade. Parabéns a São Bernardo, parabéns a quem mora, quem trabalha, enfim, São Bernardo do Campo abraçada pelos demais municípios do ABC. São Bernardo, por exemplo, parece que vem gente de Brasília para cá. Mais uma vez, né, Anderson? Está confirmada então para esta sexta-feira, a partir das 3 horas da tarde, a agenda que a gente tinha destacado, colocado ainda como possibilidade na semana passada, mas agora oficial, 2 ministros do governo federal. Miriam Belchior, titular do Planejamento, e Gilberto Ock, ministro das Cidades, vão ao lado do prefeito Luiz Marinho e demais integrantes da prefeitura vistoriar ali as chamadas obras do Piscinão do Passo e as outras que envolvem também galerias. Aquelas obras que a gente não consegue ver, que estão debaixo da terra ali, Aldino Pinotti, também tem no bairro Vivaldi, em São Bernardo do Campo. Enfim, são as obras que o prefeito intitulam que vão ser as responsáveis por acabar com as enchentes em São Bernardo a partir de 2016. O Piscinão do Passo, que começou há bastante tempo, o que saiu ali de caminhão com terra, uma coisa impressionante, Anderson. Mas então, confirmada essa agenda a partir das 15 horas então desta sexta-feira. É verdade. Quero chamar a atenção também dos nossos amigos, pessoal que nos acompanha, para a mobilidade urbana. Aleluia! Olha, por enquanto está confirmado. Amanhã pela manhã, evento agendado para 10 horas no Palácio dos Bandeirantes, a assinatura da parceria público-privada para o início das obras de construção da linha 18 bronze do metrô. Um monotrilho, a ligação da estação Tamanduateí com a nossa região, com São Bernardo do Campo em princípio. Vai passar por São Caetano, vai passar por Santo André, chegando até a região central de São Bernardo do Campo. Essa parceria público-privada já foi adiada várias vezes, houve contestações na justiça, o edital já tinha que ter sido assinado ainda no final do ano passado, praticamente um ano de atraso. Era para a obra ter começado já. É verdade. E a expectativa é que essa obra, portanto, comece em 2015. 3 anos é a projeção para terminar, né? Então temos a perspectiva aí de que esse transporte importante virá para a região do ABC, até que enfim, então, vamos acompanhar amanhã em São Paulo essa assinatura da E os prefeitos das cidades protagonistas aí dessa obra estarão presentes. Paulo Pinheiro de São Caetano, Carlos Grana de Santo André, Luiz Marinho de São Bernardo estarão presentes aí, até porque vai ter impacto em todos os modais, em toda a infraestrutura da mobilidade das 3 cidades, né, Anderson? Não adianta só ter um monotrilho e depois tem que mudar a linha de ônibus, corredor de ônibus, enfim. Mas isso é uma discussão que nós vamos pautar aqui. Importante, Anderson, chamando a atenção de São Caetano, quero já fazer um alerta aqui a você, morador de São Caetano, principalmente morador de 3 bairros aqui da cidade. Jardim São Caetano, Bairro Mauá e Nova Gerte. O DAE, Departamento de Água e Esgoto, acabou de soltar um comunicado à imprensa informando que nesta sexta-feira, dia 22, haverá interrupção de água ou no abastecimento desses 3 bairros. Repito, Jardim São Caetano, Bairro Mauá e Nova Gerte, por conta de obras. Ah, não é rodízio? Não, por conta de obras. Pelo menos a informação oficial é obra. Pode ficar um pouco mais tranquilo. No horário das 8 da manhã até as 3 da tarde, e isso vai ser retomado de forma gradativa. Então você que mora nesse bairro, tem amigo, conhecido, leve essa informação para usar, claro, seja usa de forma consciente, mas neste período mais ainda. O Ronaldo Pepe Queiroz, que está aqui presente e vai conversar conosco. Vem para cá tomar café conosco. Pepe, por favor. Pela presença.
Fique à vontade. Boa noite, como vai? Obrigado pela noite, Pepe. Prazer em recebê-lo. Fique à vontade aqui no nosso espaço. Obrigado. Informal, café, mas com notícia atualizada. Tá ótimo. Vamos Agradeço o café. Vamos conhecer um pouquinho do Instituto Aqua? Vamos lá, vamos Existe lá. há quanto tempo, Pepe? Explica Nós pra completamos 15 anos de existência agora em maio último, né? Ele nasceu no município de Ribeirão Pires, né? Como uma associação, uma organização não governamental de pessoas preocupadas com as questões ambientais da região, especificamente a questão dos mananciais, né? Ele nasce, portanto, como uma entidade focada na área de planejamento urbano e meio ambiente, e de uns 10 anos para cá acabou também criando um segmento que é o Aqua Saúde, que vem trabalhando com gestão na área de saúde em vários municípios aí do país afora. Isso, Pepe. E nós vamos falar, tem muito tema aqui do Instituto Aqua, nós vamos falar da atuação, como o Pepe falou, tem a mudança da sede, tem a prestação de serviços para várias cidades aqui da região, pegar temas importantes do âmbito regional e também estadual, como a questão dos resíduos sólidos, aterros sanitários, a própria questão da água, essa crise hídrica a qual passa o estado de São Paulo, mas tudo isso nós vamos falar, inclusive com a participação do internauta, que já chega aqui em grande quantidade, depois do break comercial. Até já! Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Isso, estamos de volta aqui com o Café com Fatos, como destacado inicialmente, hoje recebendo aqui como entrevistado, ele que é o diretor-presidente do Instituto Aqua, o Ronaldo Pepe, que falou no bloco anterior rapidamente sobre o Instituto Aqua, mas a gente prometeu e vamos voltar aqui a tocar nesse assunto. Pepe, qual que é o papel do Instituto Aqua hoje aqui na região do ABC? Nós além de termos trabalhado com parcerias, principalmente públicas, com iniciativa privada no desenvolvimento de projetos de interesse social, nós temos uma tradição de participação na discussão das políticas públicas, né? Desde a sua fundação, nós fazemos parte dos conselhos municipais de alguns municípios aqui do ABC, Conselho de Meio Ambiente de Ribeirão Pires, Conselho de Habitação em Ribeirão Pires, como o GESAN em Santo André, o Conselho de Políticas Urbanas em Santo André. Hoje representamos a sociedade civil no consórcio intermunicipal do ABC. Ou seja, um suporte no auxílio ali de fomento de políticas públicas, exatamente, ajuda a pensar melhorias para a população. Exatamente, nós temos uma militância, vamos dizer assim, nas questões urbanas, ambientais, de saúde. Hoje estamos também no Conselho de Bacias Hidrográficas do Alto Tamanduateí e Billings, no subcomitê e no comitê. Sim. Então nós já temos uma tradição de um tempo, já tivemos a presidência, inclusive, do subcomitê de Bacia, né, com o Fábio Vital, que foi presidente do Instituto também. Então já é uma tradição de, além das parcerias no desenvolvimento de políticas públicas, a participação efetiva na discussão dessas políticas públicas aqui na região. Já é uma tradição do Instituto Aqua nesses 15 anos de existência. Aliás, você comentava conosco sobre o papel do consórcio, dizendo que o consórcio nasceu com entre os seus objetivos era tentar discutir a questão do lixo. Isso. Né? Resíduos sólidos, jogar lixo do ABC onde? Isso. Avançamos o que nesse período, você acha? Eu acho que muito pouco. Minha avaliação pessoal é que muito pouco, né? Em que pese que nós temos um marco legal recente, que é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né? Que foi extremamente debatido, foi um plano muito difícil. Isso, desde o início do mês, teoricamente, não pode ter mais lixão. Há anos que isso vem sendo debatido, sempre houve um conflito muito grande entre interesses econômicos e as soluções públicas que poderiam ter isso, mas efetivamente abrimos um plano nacional, né? Que inclusive tem alguns prazos que estão vencendo. O consórcio, né, como a gente estava dizendo aqui, ele nasce por conta de dois temas, a saúde e os resíduos sólidos. Na época, inclusive a lei orgânica de Mauá, em 82, tinha um artigo que proibia levar lixo estrangeiro para Mauá, né? Se hoje o ABC estava perdido, isso, né? Exatamente. Só tem Mauá para jogar lixo. Não, hoje vem lixo da Baixada Santista para Mauá. Da Baixada Santista? Da Baixada Santista para Mauá. Meu Deus. Né? Nós temos
coletas de municípios da Baixada Santista que vão para Mauá. Então, na época era uma crise e tal, mas apesar desse marco legal, e ainda mais o marco legal dizer, né, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que a prioridade era para os planos consorciados, os municípios acabaram tendo soluções, vamos dizer, caseiras, individualizadas. Os planos, com exceção de Rio Grande da Serra, que acho que ainda está sendo feito ajustes, né? Os outros municípios conseguiram concluir. Mas o aterro de Santo André, se eu não me engano, é da década de 80 ainda, não é? Sim, da década de 80. Havia do Brandão. Isso, havia composta na época do Grilo, viu? Tinha um biodigestor, fazia compostagem e tal. E parece que agora tem uma notícia importante, porque Santo André conseguiu reavaliar o licenciamento para ampliar. Então é uma novidade boa para a região do ponto de vista de destino. Agora, eu acho que nós poderíamos ter avançado muito mais na questão de soluções regionalizadas, né? Eu acho que as soluções individuais, porque a gente vê características de Ribeirão e Rio Grande, 100% de área de manancial, com dificuldades ou impossibilidades de ter uma solução final, né? Municípios outros, como São Bernardo, Santo André, com boa parte do seu território prejudicado. Há um questionamento muito grande em relação às usinas de incineração como uma solução final de resíduos. Mas afinal, a usina funciona ou não funciona, Ronaldo? Há dúvidas em relação ao impacto ambiental, né, do ponto de vista de poluição atmosférica. As informações que nos chegam são de 8 a 80, que isso, inclusive no Japão, é responsável por boa parte dos problemas de câncer na população do Japão, né, por conta do... É um tipo de organo clorado, os orgânicos clorados são as bobagens químicas que a gente faz e joga na natureza. O chorume do lixo, essas porcariadas todas. E há até informações que há tecnologia suficiente para superar isso. É importante ter um debate público, né? Uma informação melhor pública. Aqui, Pepe, já que você falou de debate público, a Eleonora de São Caetano pergunta exatamente isso, Pepe. Como é que você avalia a postura dos atuais candidatos que estão aí ao governo do Estado, à presidência da República, nos temas pertinentes ao meio ambiente e à sustentabilidade? É um debate raso ou é um debate para valer? Porque se não tem visão regional em 7 municípios do ABC, imagine no país. Tem no Estado e no país, né? Em relação ao Estado de São Paulo, eu acho que a maior crise ambiental que nós estamos vivendo nesse momento, e eu acho que são poucos os espaços de comunicação como esse que a gente tem para poder efetivamente debater ou tentar compreender o que está acontecendo, né? Eu acho muito importante esses espaços, mas o grande problema ambiental que hoje o Estado de São Paulo vive é a questão dos recursos hídricos, né? A gente tem acompanhado esse debate. Não tem mais de onde tirar água, né? O problema é o seguinte, né? A Lei de Proteção aos Mananciais, que é um exemplo que está nos nossos pés aqui, vai completar agora 40 anos, né? Ela foi feita por gente séria, né? E ela tinha como intenção proteger territórios da região metropolitana que produziam água. Concomitante a isso, assim, a primeira solução de mobilidade urbana na região metropolitana foi justamente induzir o acesso às regiões norte e sul, metrô, né? Norte e sul, que é justamente a região do Cantareira com a região sul da Billings. Essa região chamada Interlagos, né, porque são entre os lagos Guarapiranga e Billings, nós temos mais de 1 milhão de habitantes, quase 2 milhões de habitantes nessa região. Um desenvolvimento desenfreado, sem planejamento. Eu me lembro na década, assim, então, a falta de política habitacional, porque ninguém mora na beira da represa ou pendurado no morro porque gosta. Alguém achar isso, eu acho uma imbecilidade, né? Quer dizer, ninguém está lá porque gosta, está lá porque foi a solução ou a opção... Foi empurrado para lá. Então, a somatória de uma falta de política habitacional com a não efetivação da lei não está levando a isso. E poucas coisas foram. O sistema Cantareira foi feito pelos ingleses na virada do século passado. O sistema Cantareira foi um conjunto de obras feito pelos ingleses, inclusive a parte de transporte, que ferrovia, a represa Billings para geração de energia elétrica e uma solução de bombear água por cima da Serra da Cantareira para fornecer para a região metropolitana. É uma solução de mais de 100 anos. Né? Então a gente vive hoje no sufoco do ponto de vista de opção na região metropolitana, e isso vai gerar problema sério, não só para quem está vendo a gente agora, na sua casa, na hora do banho ou na hora num espaço curto de tempo, mas como para atividade econômica. Não há atividade econômica que não necessite da água como produção. Sem dúvida. A região do ABC foi pioneira numa coisa na época do Pessolo. Foi criada uma comissão intermunicipal de proteção da água e do ar. Era a SICPA. Para a época, um negócio avançadíssimo. Sensacional. Hein? Aliás, o Pessolo era uma pessoa sensacional na questão ambiental.
Foi criado porque as indústrias se instalaram aqui na região da ABC, às margens do Tamanduateí. Por quê? Porque a água era fácil para todo o processo produtivo, cerâmica, indústria química e tudo mais. Com o passar do tempo, essa água começou a ficar comprometida. Houve um pacto, foi a primeira solução regional. Houve um pacto entre as prefeituras, né, algumas prefeituras do ABC, e a atividade industrial para criar a SICPA. Essa SICPA é que deu origem à CETESB, ela foi encampada na época da ditadura militar. Boa parte, aqui em São Caetano, inclusive, deve ter ainda, se não está trabalhando, se aposentou, Antônio Andrade, que é uma pessoa oriunda ainda da SICPA e que se aposentou na CETESB. Ele faz parte do grupo de memória que é do ABC, o Antônio Andrade, inclusive. Então, você vê, a gente teve lá uma preocupação na década de 60, ou próximo disso, com a questão da água, porque, por conta da interferência, inclusive, no processo produtivo da nossa região, que é conhecido por isso. Essa é uma pergunta que o Murilo faz, da Vila Formosa, em São Paulo. Obrigado, Murilo, todo mundo aí da capital paulista que nos acompanha. Dá para desenvolver uma tese. É importante o desenvolvimento econômico, todo mundo sabe disso, o avanço da mobilidade, o crescimento populacional, mesmo que desorganizado. Mas como que atrela? Como é que cresce, desenvolve economicamente sem descuidar da sustentabilidade? Essa conta fecha? Ela fecha se ela for pensada de forma correta. Sustentabilidade significa algo que se sustente em outro. Sim. Não há desenvolvimento social sem desenvolvimento econômico. E não há desenvolvimento social sem desenvolvimento ambiental, sem proteção ambiental. Então, o conjunto dessas coisas que leva essa palavra sustentabilidade, que há até críticas em relação ao a própria palavra, né? o que ela efetivamente se explica. Né? Mas, assim, eu acho que o foco que nós temos que ter, assim, desenvolvimento, é uma questão de desenvolvimento econômico, geração de emprego, moradia, mas a gente não pode perder de foco a qualidade de vida. Né? O debate que se tem hoje em São Paulo, esquizofrênico, né? A bicicleta versus o carro, versus o transporte, versus isso ou aquilo. Quer dizer, como é que a gente garante a questão da mobilidade urbana sem criar problemas de saúde pública, que até recentemente o Paulo Saldiva mais uma vez lança lá algumas teses, aí é o médico... algumas polêmicas. Isso relacionado ao número de mortes que a poluição deve provocar na cidade de São Paulo e tal. Né? Como é que a gente compatibiliza, né, o conjunto de soluções de mobilidade com a qualidade de vida das pessoas? A qualidade de vida das pessoas não pode ser só ter um carro. Não pode se resumir a isso. Eu acho que a gente tem que ser franco nesse debate para não ter uma visão individualizada, como está sendo lá no bairro de Santa Cecília, né? A gente tem internautas aqui da capital que devem estar acompanhando isso de forma mais próxima, mas tem moradores da Santa Cecília fazendo boletim de ocorrência contra as ciclovias, as ciclofaixas no bairro. Uma outra dúvida aqui, Pepe, o Ronaldo de São Bernardo, obrigado pela participação, Ronaldo. Ele falou o seguinte: a gente está falando bastante de água, de meio ambiente, mas o Instituto Aqua foca só a questão ambiental ou tem políticas e parcerias também em outras áreas como saúde e educação? O segmento de saúde, aproximadamente 10 anos, com o advento de duas coisas, a Estratégia de Saúde da Família e a epidemia da dengue. Os municípios começaram a fazer muita parceria com o chamado terceiro setor para poder viabilizar esses processos. Porque a Estratégia de Saúde da Família ela não era estruturante, era algo que você fazia ou não, hoje é uma política mais estruturante da saúde pública. E a dengue porque se tinha a pretensão de erradicar o Aedes aegypti, o mosquito. A pretensão eu digo porque não vai erradicar. O programa, pior, né? Aumentou. O programa chama Programa de Erradicação do Aedes aegypti, era o PEA, quem lembra os carrinhos da dengue. Isso, exatamente. E esse segmento de saúde hoje cresceu muito. Hoje a gente está iniciando a administração do hospital em Santa Catarina, que é São Francisco do Sul, tocamos toda a parte de urgência, emergência e CUTI. Então tem um segmento... em São Bernardo. O IMASF em São Bernardo, que é o Instituto de Saúde dos Servidores Públicos Municipais, que a gente faz a parte ambulatorial. Então tem um segmento hoje que é o Aqua Saúde, que cuida disso. E educação também, né? Sim, nós estamos com uma parceria com a Prefeitura de Santo André, fazendo a complementação das atividades escolares junto aos CESAS, que são os centros educacionais, né? Então a gente acabou, muita gente oriunda de administração pública, eu mesmo trabalhei quase 20 anos dentro de administração, trabalhei na administração do Celso Daniel, depois com o Capistrano em Santos, fui para Natal, retornei, né, e há aproximadamente 9, 10 anos eu estou de volta no terceiro setor, porque a minha origem, inclusive, é de militância no movimento social, né? Então retornei a casa. Só para ter uma ideia, um exemplo, no caso do CESAS, como é que é o trabalho do Instituto Aqua?
Os CESAs, eles complementam aquilo que a gente chama de educação formal, né? Do processo pedagógico formal. Como atividades extracurriculares ou complementares à atividade. Oficinas, cursos, Isso, palestras. então, ao contraturno da escola, o CESAS oferece já um equipamento antigo, foi feito na época, acho que da segunda gestão do Celso, que começaram a criar esses equipamentos. Algo similar aos CELS, que foram criados a posterior. Os antigos centros comunitários em centros educacionais. Tal. E lá tem atividades de lazer, atividades esportivas, jogos cooperativos, atividades de cultura popular. Então a ideia é complementar o processo pedagógico com essas atividades. Né? E tem dado certo? Tem funcionado bem? Bacana, cara. Eu particularmente acho que todo o processo que a gente consegue interferir, mesmo na saúde, acho que tem um lado na saúde muito chato, né? Que é o lado médico-cêntrico, hospitalocêntrico, porque as pessoas falam em política de saúde, né? Agora que a gente está vendo as campanhas eleitorais, como diria o Zé Simão, o hilário eleitoral, não é horário? O hilário, é verdade. Eleitoral, né? A gente vê discutir a saúde, mas ninguém fala de saúde, fala de doença, né? Vamos fazer hospital, vamos dar remédio, vamos não sei o que, dar injeção. Prevenir a doença ninguém quer, né? É impressionante. Então, assim, processos... Onde vai o esgoto? Não tem ninguém preocupado com isso, né? Porque você pega, assim, aqui na região da ABC, os indicadores de morbimortalidade, ou seja, do que as pessoas mais morrem ou adoecem. Então, primeiro, disparado, doenças do aparelho circulatório, né? São os infartos, pega muito mais os homens, uma faixa etária... Assim, eu sou um candidato formal a isso, né? Inclusive com maus hábitos, né? Que me leva, só o tamanho, o espectador pode ver que me leva a esse caminho, né? Mas boa parte do que leva alguém a ter problemas de aparelho circulatório, problemas coronários e tal, tem a ver com hábitos alimentares, de exercícios físicos, de atividade. Combate ao sedentarismo, por exemplo. Não é uma política pública disso. 70% do problema já foi para o vinagre, né? E não precisa de médico. Não é o médico que vai resolver isso, o remédio ou o hospital. Aí você vai para outras coisas, os cânceres, né, as neoplasias que pegam muitas mulheres, tem a ver com... É óbvio que você precisa do exame, precisa do diagnóstico, mas a mulher precisa conhecer seu corpo, fazer o exame de toque. Pepe, uma outra questão também bastante atual, a Camila de Santo André, um tema bastante polêmico também, Pepe. Diz o seguinte, a prefeitura está cogitando a possibilidade de fazer reuso da água lá do Lago do Parque Guaraciaba, lá do Tancão, que teve toda aquela polêmica. E ela pergunta, isso pode ser feito? É uma água que é para este fim? É para reuso mesmo? Olha, quem fez aquele parque fui eu. Eu era assessor de meio ambiente na prefeitura de Santo André. Era uma pergunta para a pessoa certa. Era o Tancão da Morte, né? E, aliás, recentemente morreu mais gente lá. Morreu continua morrendo gente. Isso. Eu ia muito lá, ainda era uma mineração de areia. Olha. Ali era uma areia de aluvião, tinha uma empresa que retirava areia. Aquilo, na verdade, assim, de tanto retirar areia, aflorou o lençol freático e transformou aquele lago. Um exemplo conhecido é o lago do Arraia Olímpica da USP. Ela foi a mesma coisa, foi um lago, né, um lençol freático aflorado por conta de uma atividade mineral ali. À época queriam aterrar aquilo, porque diziam que as pessoas morriam afogadas, como houve casos recentes. Eu até sugeri aterrar o mar, porque no mar também se morre afogado. Quer dizer, se a solução for essa, falei, poxa, vamos dar um uso adequado àquele espaço. Foi feito um concurso público, junto com a Associação dos Arquitetos do Brasil, ganhou, participou arquitetos do Brasil inteiro. O Celso começou a implantar esse projeto e depois, por mudanças políticas, tal, isso ficou, houve ocupações, tal, ficou fora de cogitação. Cogitou-se até fazer um aterro sanitário lá. Ali se pensou, inclusive, na ampliação do aterro. Fazer um nichão. Isso. Mas o reuso virou pode ser feito ali. Que dá pra fazer quadro? Não, aquilo é uma água gente, nós tomamos uma água aqui que recebe carga de esgoto de várias ocupações que estão em área de manancial. A água ela é tratada, depois distribuída, né? Sem falar que agora é a do volume morto, né? Que pelo amor de Deus, né? Esse nome, no caso da Billings, nós temos um problema sério, né? Porque ali a Anchieta, ela divide a Billings em dois pedaços. Um lado é um lado que recebe... Quando eu estava falando de não ter uma política pública, porque a Billings é um exemplo disso. A Billings já serviu para tudo, menos com a expectativa de abastecimento de água. Solução de drenagem para a região metropolitana, reversão do Rio Pinheiros lá para dentro, tudo, geração de energia elétrica. É salvadora da pátria. Ela recebeu o esgoto do Pinheiros, porque o Pinheiros ele corre ao contrário, né? Você sabe que ele corre de trás para frente. Foi os ingleses que fizeram.
a usina de Traição, né? E aquela que tem na avenida ali, Bandeirantes ali, né? Isso virou caso de... Não, foi pra justiça esse negócio. Não, isso né? está na Constituição Paulista, que nós brigamos, outros ecologistas aqui da região, estivemos, dormimos lá dentro da Assembleia, o Virgílio, né? Outras pessoas. Levantaram a bandeira lá. Isso, dormimos 2 dias lá no gabinete do deputado Cicote ainda, dormimos literalmente Cicotão, saudoso Cicotão. do gabinete, para colocar nas disposições transitórias o fim do bombeamento. Mas muito pelo contrário, depois disso, na época do Quercia, foi feito ali no Cebolão. Viraram isso várias vezes. Várias vezes. Então deixa eu só colocar mais uma participação aqui, Pepe, porque o pessoal aqui está participando direto. Peço desculpa, gente, o nosso tempo é curto, mas na medida possível nós vamos colocar. Pessoal cheio de dúvida aqui, viu, Pepe? Ó, Ivete Coraza, de Santo André. Acredito que nossas cidades, e principalmente as pessoas, precisam evoluir muito com relação à defesa do meio ambiente e sustentabilidade, isso que o Pepe tem falado aqui. Pouco vimos com relação a políticas relacionadas ao lixo, por exemplo. Não seria o caso de se investir mais na educação ambiental, Pepe? É o que você está fazendo no César, né? Sim, sem dúvida. Não, isso... E as pessoas precisam começar a entender... a gente tem uma mania, né? A gente briga por democracia, para o país, joga bomba, faz o quê, né? Mas a gente esquece que tem um ator importante. Parece aquela história do Garrincha, né? Combinou com o outro lado, né? Só o outro tem que fazer. Isso. Não, assim, nós temos uma coisa muito... Assim, eu voto, portanto... Já vou ali, a minha parte está feita, né? Eu não tenho uma participação cidadã nesse processo. Acho que é uma grande crise, vamos dizer, social que a gente vive hoje, né? E a questão do resíduo tem uma participação fundamental da população. Fundamental. Não tem governo que dê jeito se a população não tiver ciência da questão do consumo consciente, né, de melhorar. Nós somos perdulários até as tampas. Agora há pouco eu estava tomando um café, estava vendo um casal conversar sobre uma viagem que vai fazer para o exterior e o foco era um tênis que custava não sei quantos dólares. Lá eu vou pagar X dólares e aqui custa 20 vezes mais. Fiquei imaginando como é que alguém planeja uma viagem junto com a mulher para ir para um outro país para chegar para comprar um tênis. Né? Porque o foco... Então, não é na cultura, não é no intercâmbio, é no consumo. Eu não ouvi falar que ia no museu, coisa que vai. Não, nós vamos comprar um tênis. Então, nós temos um hábito consumista e perdulário que nós desperdiçamos muita coisa, muito alimento. Nós precisamos mudar a consciência em relação a isso. A questão da separação de materiais e... priorizar, gente, eu tenho falado isso, não dá para tratar, a gente tem parcerias com a Cooperativa de Lixo, a Cooperpires, lá de Ribeirão Pires, inclusive é um fornecedor de livros nosso, porque eles separam lá na separação, eles estão doando livro, e a gente tem um programa de distribuição de livro, que livro vai para o lixo, né? Legal, tem até... Reaproveitamento. Isso, a gente tem um Book Cross aí, que é o movimento internacional, a gente entrou no meio. Olha, muito bom. O ano passado foram mais de 2.000 livros, sendo que boa parte deles foram doados pela Cooperativa de... 2.000? 2.000 livros, que vão para o lixo. Né, livros de literatura. E as pessoas... e a gente precisa priorizar essa questão dos catadores como uma atividade econômica, de geração de renda. Se a gente paga para a empresa que faz a coleta de lixo, por que a gente não paga para o catador? Boa ideia. Porque se a prefeitura paga por quilo, tonelada, lá, por que a gente não paga para o catador? É um jeito de você melhorar, inclusive, a própria atividade dos catadores, né? Então, eu acho que tem um conjunto, quando a gente estava falando no início, né, tem um conjunto que, se elas forem feitas de forma regionalizada, a gente tem soluções muito mais simpáticas. A Prefeitura de São Paulo está tendo um programa, criou lá uma autoridade de resíduo sólido, um agente regulador de resíduo sólido, e eles estão com um planejamento muito interessante, que vai priorizando esse processo educativo, de coleta seletiva, para chegar nas soluções mais estruturantes. Eu acho que a gente, inclusive, foi uma pessoa que trabalhou no Semasa, que é o Silvano, que está lá em São Paulo. Está à frente do projeto. Que está à frente do projeto. Eu acho que é um exemplo bacana a ser seguido aqui pela região. Pepe, nesses instantes finais, falando em mudança, a sede administrativa do Instituto Aqua também mudou. Vocês estão em Santo André agora? Mudamos. Nós tivemos durante 15 anos em Ribeirão Pires, né? Nós nascemos e fomos criados, né? Adolescentes de 15 anos. Virou adolescente, agora quer sair de casa, é isso? Quer morar sozinho? Percebeu que eu sou um adolescente. Agora já está querendo... E agora virou andrense. Isso. Nós trouxemos a sede administrativa para Santo André. É importante para Santo André, porque nós temos uma relação muito próxima aqui e acho que tá em Santo André é importante. E estamos querendo agora trazer a parte institucional. Nós temos lá 2 auditórios, temos uma biblioteca, somos qualificados como Sala Verde pelo Ministério do Meio Ambiente, como centro de referência de educação ambiental.
só o E aqui na região metropolitana, o Parque de Ibirapuera e o Semasa de Santo André, e nós, né? A ideia é trazer isso tudo para Santo André, mas nós estamos negociando, a gente quer cair para dentro de uma comunidade. Então, em tempo falaremos isso, mas provavelmente esse processo, toda essa estrutura vai para dentro de uma comunidade aqui de Santo André, uma comunidade importante e que dá para desenvolver uns trabalhos bacanas. Sabe quem está pedindo um abraço aí seu e de todo mundo? Wilson Arrigue. Tá bom, sempre ligadinho. Um abração. Obrigado, Wilson Wilson. Arrigue, Wilson Roberto Arrigue, que é da Associação dos Aposentados da Construção Civil aqui do ABC, sempre nos acompanhando, muito carinhoso com o nosso trabalho. Acabou, né, meu caro? Acabou. A conversa podia render mais, mas o relógio é implacável, viu, gente? Pepe, obrigado por você ter vindo, viu, Pepe? Obrigado a vocês, eu fico à disposição. Acho que é bacana essa conversa, a gente passar algumas outras informações e poder... Gostou do café? Contribuir. Sensacional. Então pode voltar aqui. Vai voltar certamente. É isso, meus amigos. A gente está indo embora. Café com Fatos toda quinta-feira, ao vivo, às 7 horas da noite, aqui pela Web TV São Caetano. Muito obrigado pelas participações, para todos aqueles que mandaram mensagem, aquele nosso abraço e o compromisso. Semana que vem a gente está de volta, certo, Leandro? Se Deus quiser. Até a próxima semana. Obrigado, gente. Tchau.